da Verdade, devocional de 30 de abril, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Nos registros do Novo Testamento, poucos cristãos foram tão experimentados no sofrimento quanto Paulo. Na verdade, seu ministério foi planejado pelo Senhor, que o resgatou para ser um ministério de alegre sofrimento. Logo após sua conversão, ao enviar Ananias até o fariseu recém-convertido para batizá-lo, o Senhor declarou ao seu emissário: pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome, em Atos 9,16. E o Espírito Santo assegurou o apóstolo de antemão que de cidade em cidade o aguardavam cadeias e tribulações, conforme ele testemunha em Atos 20 e 23. Seu currículo vitae de apóstolo e ministro do Evangelho constava de uma longa lista de sofrimentos: perseguições, prisões, açoites, apedrejamento, naufrágio, fome, traição dentro da própria igreja, além de perigos de toda sorte, recheavam sua trajetória, conforme ele testemunha em 2 Coríntios 11, 23 a 29. À luz desse contexto, o espinho na carne mencionado em nosso texto, seja lá o que fosse, uma doença física, o mais provável, ou uma angústia da alma, era pior do que tudo o que Paulo já havia passado. E era algo que ele sofria há 14 anos, desde que tivera uma experiência sobrenatural de arrebatamento ao paraíso, conforme ele fala a partir do verso 2. Acrescente-se que a palavra espinho referia-se no sentido literal a estacas utilizadas à época para empalamento dos inimigos capturados na guerra, que consistia de sentar o prisioneiro na estaca e atravessar com ela seu corpo, rasgando-o de baixo para cima. Era uma morte lenta e dolorosa. Aqui, obviamente, é uma figura de linguagem que aponta para uma dor excruciante. De alguma forma, era uma experiência humilhante também, pois aquele espinho era, como ele notou, um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo na face. E mesmo um homem experiente no sofrimento como Paulo teve seus momentos de crise. Como ele testemunha, por 3 vezes ao longo daqueles 14 anos, ele chegou a um ponto de suplicar ao Senhor que ele retirasse aquela dor. Nas 3 vezes ele ouviu a mesma resposta: não. Por que o Senhor permite que alguns de seus mais fiéis servos sofram tantas provações? Mais do que isso, porque ele não apenas permite, mas ordena tais desventuras. Veja que Paulo observa: foi-me posto um espinho na carne, no verso 7. Porque pessoas que são úteis ao reino de Deus experimentam condições físicas ou emocionais limitantes, inclusive por ação de Satanás. Em nosso texto encontramos pelo menos 3 razões pelas quais Deus inflige sofrimento aos seus amados. Em primeiro lugar, Deus inflige sofrimento aos seus eleitos para prevenir quedas que teriam lugar se não passassem por aquela provação. No caso de Paulo, foi para que ele não se ensoberbecesse pela experiência sobrenatural em que foi arrebatado ao paraíso e viu coisas que, de tão maravilhosas, não podiam ser compartilhadas. A natureza gloriosa da experiência o teria levado à soberba espiritual. Observe que ele não tinha se ensoberbecido com a experiência. Foi para que não acontecesse, conforme o verso 7. Segue-se que certas aflições não nos são infligidas por Deus necessariamente por causa de pecados cometidos, embora algumas o sejam, mas para nos impedir de cometê-los e de arruinar nossa fé. Deus conhece o nosso coração e sabe como ele reagiria em determinadas condições. Ele sabe também que existem certas situações em que só a dor nos afasta de certos perigos. Em segundo lugar, Deus inflige sofrimentos aos seus eleitos para que experimentem a suficiência da sua graça. Então ele me disse: a minha graça te basta, testemunhou o apóstolo. É nas situações mais dolorosas que temos maior experiência da suficiência de Cristo e sua graça sobre nós. Quantos de nós não se surpreenderam com a paz, o consolo e até a alegria que experimentaram em circunstâncias que teriam feito enlouquecer qualquer um? Foi quando andava fugitivo pelo deserto de Judá, por exemplo,
após ter sido traído e ter o trono usurpado pelo seu filho Absalão, que Davi experimentou essa grande verdade. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, testemunha ele no Salmo 63, 3. Em terceiro e último lugar, Deus inflige sofrimento aos seus eleitos para aperfeiçoá-los no poder espiritual. Como disse Abraham Lincoln, a adversidade não nos fragiliza, apenas nos mostra o quanto somos frágeis. A experiência de fraqueza na vida dos crentes os humilha, livrando-os da soberba e levando-os à dependência de Deus, pela qual experimentam o poder que flui de Cristo. É isto que significa o poder se aperfeiçoa na fraqueza, no verso 9. Mais do que em qualquer outro lugar, no entanto, na cruz de Cristo temos um vislumbre da glória que há na fraqueza, à luz do bom propósito de Deus. Portanto, aquilo que nos causa dor pode ser fonte de prazer quando percebemos seus benefícios. Se a dor nos torna mais semelhantes a Cristo, devemos fazer nossas as palavras de Paulo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.